nessa noite de gratidão. Amém? Salmo 36:1. Bendizei ao Senhor, render graças ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou me apresentar aqui, meu nome é Ângela. Sou casada com o Juliano, mãe do Arthur, tenho 43 anos, sou da Igreja Batista Moriá, tá? Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor Alessandro, amém? Somos da liderança do Ministério de Missões, lá eu juntamente com meu marido, e louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? E agradeço por esse convite e sou muito grata ao Senhor. Eu aprendi de 3 coisas na nossa vida que abrem portas enormes na nossa vida: o perdão, a generosidade e a gratidão. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses. Glória a Deus. Capítulo 2. Colossenses depois de Filipenses. Colossenses 2, versículo 6 e versículo 7. Amém? Glória a Deus. 2, 6 e 7. 2, 6 e 7. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, firmados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Pode sentar no seu lugar. Gratidão. Vamos falar sobre gratidão nessa noite. Ser grato a Deus é entender que a vida é um dom divino, que somos afortunados por ter família, saúde, abrigo, alimento. Amém? Vamos louvar a Deus por tudo que nós temos. Temos que agradecer a Deus só para começar, por termos acordado, por estarmos com vida, pelo fôlego de vida. O pastor falou aqui no evento do Setembro Amarelo. Um dos nossos trabalhos lá na igreja, nós temos agora o Ministério de Saúde Mental, temos agora 3 psicólogos lá na nossa igreja, e ontem tivemos o trabalho do Setembro Amarelo. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto. Eu trabalhei 13 anos na área da enfermagem, tive que sair pela sobrecarga, por vários problemas que me foram acarretados, não pela profissão, mas pela sobrecarga, por excessos que eu mesmo causei na minha vida, Quando eu vim aqui no culto de mulheres, eu fiz esse relato e, infelizmente, nessa área é a área que nós temos mais pessoas que tiram as suas vidas, Hoje, em primeiro lugar, segundo a pesquisa, está o pessoal do LGBTQI+, em segundo lugar, o pessoal da área da saúde, em terceiro lugar, o pessoal da área militar. São áreas extremamente estressantes em que as pessoas se sobrecarregam e, além de todos os problemas do mundo, da sobrecarga, as pessoas não estão aguentando. Então a gente vê dia após dia colegas indo embora. Então nós temos que agradecer, por nós termos acordado essa manhã. Então, para começar, porque nós levantamos, estamos aqui com vida, e por mais que tenhamos problemas da vida, nós estamos aqui enquanto a vida é esperança. Então, não importa o que nós estamos passando hoje, se nós estamos vivos, há esperança de tudo se resolver. Jesus é a nossa esperança. Aleluia. E Ele é suficiente para nós. Então, só para começar uma noite de gratidão, agradeça por você estar aqui, por você ter vida, por você ter saúde. Agradeça pela sua família, ainda que o banco aí do seu lado esteja vazio e o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu filho não esteja aqui acompanhado com você, mas agradeça. Continua colocando nas mãos do Senhor, porque um dia você estará aqui louvando a Deus e dando gratidão, porque a mensagem que diz, o versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se cumprirá na sua vida. Então louve a Deus, porque
porque outro dia lá na nossa biblioteca, a gente tem um trabalho de biblioteca lá na igreja, né? A gente colocou de cada irmão para doar livros, e temos uma pequena biblioteca lá. E eu estava mexendo num livro antigo, de 2014, achei um pedido de oração. Falei com a minha colega que estava me ajudando, falei, olha Ju, achei aqui um pedido de oração da época que eu vivi orando pelo meu marido, Juliano, que ele nem queria saber de igreja, que o banco ficava vazio, que eu tirava foto do banco e mandava para ele, falava assim, faltou você no culto. E ele falava assim, não me espere, porque eu não vou para a igreja. E hoje ele trabalha no Ministério de Missões, é presidente do diaconato, é uma bênção. Então não desista das suas caminhas, e comece a dar graças ao Senhor antes de acontecer. Já está a existência aquilo que não existe, amém? Seja grato pela sua casa, pelo seu apartamento, pelo seu barracão. Às vezes pode ser tão humilde, mas você tem onde morar, você tem onde se abrigar, é seu. Creia que um dia as coisas vão melhorar, você vai sair do aluguel. Nós moramos 11 anos de aluguel, nós fomos para o apartamento, subimos um degrau. Eu quero uma casa, ainda não tenho uma casa, mas eu creio que no tempo do Senhor Ele vai nos dar. Mas agora, nesse momento, eu louvo a Deus pelo nosso apartamentinho, é pequenininho, mas eu vou voltar a ter uma casa própria, não será de aluguel. Então nós subiremos mais um degrau, mas nesse momento, dê graças a Deus é que você tem hoje, amém? Dê graças a Deus pelo seu alimento, porque ainda que você não tenha almoçado um filé à parmegiana num restaurante lá na Savassi, você comeu um arrozinho feitinho na hora. E vamos combinar, né? Outro dia nós fizemos lá em casa, mas, gente, o que nós vamos fazer? Fizemos um arroz, um feijão, um ovo frito. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, como assim? O padrão caiu? Às vezes é aquilo que você tem para comer no dia. É gostoso um arrozinho feitinho na hora, um ovo frito. Se você não teve uma Coca-Cola para tomar hoje, mas você tomou uma água geladinha. E mais, você pôde engolir, sentir o sabor da comida, porque nesse momento tem gente com um tubo, uma sonda ligada ao nariz até o estômago e não sente gosto de nada, é alimentado por uma sonda. Então não importa o que você comeu hoje, mas você pode comer, você pode comer. Não importa se você não está com o carrão parado aqui na porta da igreja, você veio a pé, mas você pode andar, meu irmão. Enquanto muitas pessoas estão na cama, acamado, dependendo de pessoas para virar, para o corpo não doer. Então vamos ser gratos a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo seu emprego, ainda que não seja o emprego dos sonhos hoje, você vai ter o que você deseja. Continue buscando a Deus, agradeça pelo que você tem hoje, ainda que seja um emprego, né? Você não ganha o que você gostaria de ganhar ainda, mas você consegue pagar as suas contas. Vai dando glória a Deus, não reclame do que você tem, agradeça, porque Deus vai abrir portas maiores, amém? É claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estudar, nós temos que nos aperfeiçoar, mas só dê graças a Deus, porque coisas melhores virão na nossa vida, amém? Agradeça por esse trabalho, porque ainda que ele esteja começando, ainda é pequeno, mas daqui a algum tempo pode ser referência nessa cidade, amém? Nós tivemos um culto de missões lá na igreja na semana passada, e a pastora que nós convidamos para pregar uma bênção, a pastora Cid Barbosa, ela iniciou a pregação falando uma coisa para a igreja, que a igreja não tem noção do que ela causa nos arredores onde ela está. A igreja não tem noção do barulho que ela causa no louvor que está aqui. Pessoas estão dentro das suas casas, ainda não vieram, mas estão ouvindo o louvor que é tocado aqui, ouvindo a palavra, vendo um movimento aqui. As pessoas que não são cristãs, elas esperam ver Cristo nas nossas vidas, a manifestação de Cristo nas nossas vidas. Nós éramos de uma igreja pequenininha, né, pastor Douglas, lá no Via Colégio, e fazíamos trabalhos que as pessoas chegavam na igreja e falavam assim, olha, vocês fazem coisa aqui nessa igreja, que igrejas maiores aqui na região não fazem. E era verdade. Nossa ação social começou a crescer, e trabalho no Dia das Crianças, e Natal solidário, e Varal solidário, e era isso que as pessoas queriam ver.
entendeu? Então, hoje está começando, mas daqui a um tempo vai ser referência nesse bairro. Amém? Então, fiquem atentos, continuem firmes, não desanimem, continua agradecendo pelo que Deus fez hoje, porque vai multiplicar, vai crescer. Amém? Glória a Deus. Volta um livro aí na sua Bíblia, abra comigo em Filipenses 4. 11 a 13. Amém. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo expressa sua profunda gratidão. E nós temos que ter gratidão não somente quando tudo vai bem, mas mesmo quando as coisas não estão lá, né? Grandes coisas, ainda não está acontecendo o que a gente espera, mas temos que crer. O apóstolo Paulo ensinou aqui aos Filipenses e nos ensina sobre a providência e a provisão de Deus e a expectativa de contentamento do fiel que espera no Senhor. Amém? Ele diz que aprendeu, e nós muitas vezes na nossa vida passamos por momentos em que nós aprendemos tanto a estar num nível mais elevado, às vezes o padrão cai mais, então as coisas ficam mais difíceis, mas nós mesmo assim temos que estar contentes, ter contentamento com o Senhor em todas as situações, amém? Às vezes você está com problemas de saúde ou financeiro, não importa, né, o que você está passando neste momento, o Senhor conhece, o Senhor está ouvindo cada oração, amém? Continue, não que você fique acomodado com aquele problema, não é isso, mas era aprender a louvar o Senhor, a ter gratidão em qualquer situação, amém? Esse trabalho que vocês estão fazendo de ação social, ele é extremamente importante, ele é essencial na comunidade. Vocês não têm noção de como trabalha, como uma igreja tem um trabalho de ação social, como que ela movimenta, isso engaja as pessoas, outros ministérios, e isso é bom aos olhos de quem está olhando para nós, está olhando para a igreja, amém? Veja o significado de ação social, segundo o dicionário. É um esforço coletivo voltado para o bem-estar e a melhoria das condições de vida das pessoas e da comunidade, amém? Nós na prática, abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus, volta aí sua Bíblia, Mateus 25, 35 e 36. Mateus 25, 35 e 36. Muitas vezes nós olhamos o trabalho social só como arrecadar alimento, distribuir cesta básica, mas ele vai muito, muito além disso, irmãos. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aleluia. Tive fome e deste de comer, que é o primeiro trabalho, né? A primeira ideia que vem de ação social. Quando a gente fala de ação social, outros chamam de culto de ação de graças, de primícias, de missões, né? Lá na igreja dão o nome de missões, mas é esse trabalho de dar alimento a quem tem fome. Nós temos o trabalho de missões urbanas, onde nós distribuímos tanto na campanha do agasalho, distribuímos alimentos, distribuímos cesta básica,
ainda não é tão grande, mas nós atendemos, né, as pessoas da igreja, atendemos as pessoas de fora, já está sendo, né, trabalho de diferença, um passa para o outro. Então, assim, esse é o primeiro trabalho, dar a comer. Hoje em dia está muito difícil até fazer o trabalho de ação social, porque as pessoas não dão muito crédito. Às vezes, já tiveram alguma decepção e falar, não vou ajudar ninguém, não. Vou tirar do meio para dar para os outros. Então, está inclusive mais difícil de arrecadar as coisas. Antes, alguns anos atrás, a gente arrecadava muito, infinitamente mais que a gente consegue arrecadar hoje, né? Porque as pessoas, tanto as condições financeiras caíram mesmo, quanto corações, né? Infelizmente, a palavra, né, está escrito na palavra que o amor de muitos iria esfriar, e é isso que está acontecendo. Então, muitos não estão se importando, mas mesmo assim o Senhor provê e nós conseguimos ainda ajudar as pessoas. Então, é dar a quem tem fome, dar a quem tem sede. Foste estrangeiro e hospedaste-me. Muitas vezes não significa que você tem que pegar uma pessoa e colocar dentro da sua casa. Outra coisa bem difícil hoje em dia, né? Talvez aqui o relato naquela época era muito mais fácil acontecer isso, mas às vezes você pode ajudar a hospedar alguém a quem precisa, a quem não tem uma casa. Quando começou esse problema dos imigrantes, nós fizemos um trabalho, né, junto com outras pessoas, com outras igrejas, mas foi um trabalho lindo dos venezuelanos chegando. A primeira família que nós atendemos, a pastora Karine, do São Cosme, ela é assistente social, e começou uma mobilização para ajudar um rapaz. Ele andou 3 meses a pé, andou 3 meses da Venezuela até aqui, deixou a família lá, aí ele veio, conseguiu um emprego no abrigo, conseguiu trazer a esposa, o filho menor, o filho maior ainda ficou para trás, mas aí as pessoas se mobilizaram, conseguiu um aluguel, conseguiu um kitnet, e outro conseguiu móveis, e enxoval, e a moça conseguiu um emprego. Então aquela rede de mobilização, eu sou apaixonada por essas coisas. Então quando você entra, às vezes não é um trabalho que você vai fazer sozinho, você vai juntar com outra igreja, com algum outro grupo, e você consegue ajudar pessoas que dormiriam na rua se não fosse a ajuda da igreja, a mobilização das pessoas. Então isso é maravilhoso. Então você consegue ajudar em todos os sentidos. Estive nunca e adoeci e visitaste-me. Às vezes você não vai visitar uma pessoa só no hospital também. Uma pessoa está doente, você vai ao hospital, mas você pode ir na casa dela. Nós fizemos um curso de capelania e eu recomendo a você, quando você puder, faça um curso de capelania, principalmente você que vai trabalhar nesse ministério, né, de ação social, você que ama essa obra. A capelania não é só para fazer culto fúnebre, nem só para visitar nos hospitais, ela tem um campo amplo. E aí nós ali naquele curso, quando nós fomos aprendendo, gente, isso tem tudo a ver com o que a gente já faz. Com a ação social, o acolhimento, o aconselhamento, tem várias áreas, tem o social, tem prisional, para quem gosta sim de visitar, né, aqueles que estão presos, tem muitas pessoas ali, é uma área bem pesada, irmãos, mas é preciso levar a palavra onde precisar. A ação social é tudo isso, é o cumprir o ídolo do Senhor onde precisar, no presídio, nos asilos, né? Nós já fizemos trabalhos dentro de asilos, visitar aqueles velhinhos que às vezes não tem ninguém. Às vezes você vai tirar um dia da semana que você ficaria com a sua família, o único dia que você tem para descansar, mas você vai visitar os velhinhos, os idosos que estão ali, que não tem ninguém, muitas vezes a família só joga lá. E aí quem faz esse papel de ir conversar, levar um presente, um agasalho, eles amam, levam um cachecol assim, olhinhas, ficam felizes da vida, sabe? Aí eles batem papo e pedem para você voltar, aí você bate papo, faz um lanche, é muito gostoso. Visita as crianças no orfanato, que também é uma coisa triste, porque cada vez que chega alguém diferente lá, elas acham que é um pai e uma mãe chegando para elas, mas é um trabalho que edifica. Esse tipo de trabalho nos ensina a valorizar a nossa vida, a valorizar tudo que nós temos,
Porque você pode viver na simplicidade. Às vezes você começa a reclamar, às vezes a mídia coloca tanta coisa que a gente tem que ser assim, tem que ter aquilo, tem que ter outro. Ei, a palavra de Deus diz que nós temos que ter o suficiente, e Ele nos dá o suficiente para viver. Então é claro, nós buscamos as nossas coisas, uma casa própria, o carro não é luxo, é necessidade. Mas não é essas coisas, não se trata de ter e de adquirir. É o que você tem o suficiente e tenha para repartir. Olha, irmãos, nós amamos essa obra. Deus já colocou um chamado no meu coração há muitos anos, sabe? Se eu fosse aqui contar tudo que Deus já fez, não dá nem tempo de começar a contar como tudo isso começou, mas nós passamos necessidade. Nós já precisamos em outra época de cesta básica. E nós não contávamos para ninguém, eu não tinha coragem de falar, e as coisas foram acabando e acabando. E o meu marido, ele optou, né, por sair da gerência de restaurante. Era uma época muito conturbada na nossa vida na época. Ele optou por sair para poder servir a Deus, para poder ficar mais com a família. E aí Deus começou a trabalhar, porque existe um tempo na nossa vida que é o tempo de trabalho de Deus na nossa vida. Então você pode até perder tudo que você tem. Aquilo que parecia, né, era maravilhoso, ganhar muito bem, mas está prejudicando sua família, a obra. É hora de você rever. Deus vai trabalhar ali um tempo, mas Ele depois vai mudar a história da nossa vida através disso. Então assim, nós começamos que eu trabalhava, mas eu fiz uma cirurgia no olho e o INSS estava em greve. Eu fiquei 4 meses sem pagamento. Meu marido, que ganhava muito bem, estava começando na empresa, entra primeiro como manobreiro, né, ganhando um salário mínimo para depois passar para motorista. E aí você imagina, não dava para pagar aluguel, fazer compra, pagar. Não, você escolhia. Um mês pagava aluguel, outro mês fazia compra. E isso aí embolou. Um dia o Arthur falou assim: Arthur, era bebezinho, eu fiz o restinho do leite com água. Aí ele pegou a mamadeira com ainda dei a fui, estava com água, não tinha mais leite, eu tive que misturar. Aí naquele momento eu tive que pedir ajuda, com muita vergonha, porque muitas vezes quando nós estamos passando por período assim, a gente não tem coragem, mas tem uma hora, ou você pede, ou então como é que vai fazer? A criança está com fome, sem nada dentro de casa. E aí nós mobilizamos alguns amigos, algumas pessoas da igreja, as coisas começaram a chegar. E através deste trabalho vocês vão poder ajudar famílias que estão passando nessa mesma situação. E desde já eu te digo, se você ou alguém da sua família está precisando, então não tenha vergonha. Sabe, chega para o líder, né, os líderes dessa obra, fale, não, ninguém fica expondo quem está recebendo cesta, quem está recebendo algum tipo de ajuda. Então não tenha vergonha, não espere as coisas chegar no último para você pedir ajuda. A igreja, ela é para isso. A igreja de Atos 2 me impressiona. O amor daquela igreja, uns pelos irmãos, quando uns repartiam, vendiam as suas posses e repartiam com os outros. Não que você tenha que vender o que você tem hoje, mas o que você tem dentro de casa pode ser muito para alguém. Eu tinha uma amiga, tenho uma grande amiga, Michele. Naquela época, ela tinha 2 filhos e eu com um apenas. Mas se eu falasse para ela, olha, não tem mais de novo, estamos sem nada em casa, ela tirava, se tinha 2 litros de leite, ela tirava 1 para eu levar para casa, o meu filho, e o outro ela ficava com 1 para 2 crianças. Mas ela tirava, e aquilo, eu fui olhando aquilo, fui me apaixonando mais. Eu falei com ela, quando eu puder, eu vou retribuir. Ela, Ângela, Deus vai me dar. Você faça para outras pessoas que vão precisar. Então, assim, às vezes Deus te leva a passar por algumas coisas para que você trabalhe também para outras pessoas. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai passar necessidade, não. Tem pessoas que vão ser tão abençoadas que você não vai entender por que Deus te abençoa tanto, mas é para você abençoar outras pessoas. Tem pessoas nesse mundo que a gente não imagina, grandes artistas, grandes empresários, que o dom dele, o dom que Deus colocou na mão dessas pessoas é ganhar dinheiro para abençoar outras pessoas. Às vezes elas não pregam, elas não saem para evangelizar, elas só mantêm a obra. Então pessoas aqui dentro vão ser grandes comerciantes ou empresários, ou terão grandes empregos, ou passaram um concurso muito bom. Amado, eu aprendi uma coisa, sempre falo com Deus, meu dinheiro não é só meu. Não é. Meu marido falou que dia a gente precisou assar um pão de queijo lá em casa, não tinha tabuleiro. Porque a gente tinha doado. Uma pessoa precisou de vasilha, a gente saiu doando tudo por 20, eu estou sem tabuleiro.
Aí eu lembrei, mas eu doei, mas é assim, é porque é tão automático que você pega do seu e doa, mas eu vou te falar, nunca falta. Olha, veja bem, uma coisa simples que a gente faz assim, sabe, o seu guarda-roupa, final de ano, aí você doa aquele tanto de roupa, daí a 3 meses, quando você for abrir de novo, você consegue doar mais coisas chegando para você, e você ganha, você compra, e é um ciclo, quanto mais você tira, mais você doa, você recebe, Deus dá em dobro, Deus não fica devendo para ninguém, não é uma questão de barganha, é automático, a palavra de Deus nos diz isso. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você semeia na obra, mais você colhe. Deus, Ele te retribui. E de tantas outras formas, às vezes você não vai receber de volta em bens materiais, mas Deus está cuidando da tua saúde. Deus está te dando livramento. Outro dia lá na rodoviária, nós tivemos um grande livramento. Um motoqueiro que fechou numa curva lá, Deus, eu sei que é a mão de Deus, mas tudo isso porque nós estamos trabalhando para o Senhor, e nós estamos semeando, e o Senhor vai ali, ó, te guardando, e te retribuindo, e te dando livramento, e cuidando da sua família, e trazendo salvação, e trazendo libertação, e vai te retribuindo. Não pare de fazer a obra, não pare de fazer o bem. Abra comigo lá em Gálatas 6:9. Inclusive é o tema do nosso trabalho lá na igreja. Nós fizemos uma camisa e o tema da nossa camisa é esse. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E o 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. A gente tem um lema lá na igreja: primeiro os de dentro, depois os de fora. Primeiro nós vamos atender aos da nossa família da fé, aqueles que trabalham conosco, e nós vamos estender isso lá fora. Então, por isso que nós temos que nos unir. Às vezes tem um irmão do seu lado que está passando por um problema e você não percebe. Nós temos muitos trabalhos, lá na igreja começou assim, né, com o trabalho de juntar mantimentos. Hoje a gente tem um carrinho de compras que a gente coloca lá na entrada da igreja. A gente não tinha carrinho, a gente começou a trabalhar, a gente não tinha um centavo. Aí a gente começou a expandir, o pastor falou assim: olha, eu quero que o culto de missões seja mais temático e tal. Nós abraçamos aquela causa, vamos decorar missões, fazer bandeiras, banners. Ah tá, mas aí com que dinheiro? Né? Aí nós mobilizamos lá, cada um deu um pouquinho, mandamos fazer os banners, fizemos uma divulgação, e aí decoramos a igreja com a coisa mais linda. E começou, e aí depois nós conseguimos o carrinho, e a gente colocava em cima do altar enquanto não tinha nada para colocar. E veio a biblioteca, veio a mobilização dos livros, aí foi expandindo o trabalho, né, de missões urbanas. Então o trabalho vai crescendo, ele vai expandindo, ele começa dentro, você atende os de dentro, e você começa a atender a comunidade, começa a atender os moradores de rua, e isso é maravilhoso. Mas cansa, no versículo 9, fazer o bem cansa, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque muitas vezes, no mundo que nós estamos vivendo, nós nos deparamos com questões de ingratidão. O trabalho de ação social é um trabalho bem grato muitas vezes, porque às vezes você faz o bem, você não recebe, não espere agradecimento de homem, espere as recompensas somente do Senhor. Sabe, às vezes a gente faz tudo para agradecer o que as pessoas fazem por nós, os nossos colaboradores, o pessoal da nossa equipe. Eu amo agradecer, e quando a gente pode, a gente dá um mimo, ou agradece, faz uma confraternização entre nós para agradecer ali aquelas pessoas, porque as pessoas, né, quando você é grato, quando você consegue ali abraçar aquelas pessoas, as pessoas se motivam, sabe, não desistem do trabalho e se sentem úteis, entendeu? Não que você vá fazer isso para que a pessoa fique com você com nenhum tipo de interesse, mas a gratidão da parte dela também, quando você reconhece o trabalho que o irmão faz, quando ele deixa de fazer alguma coisa para ele, mas está aqui na igreja te ajudando, sabe?
sabe, as equipes de visita, sabe, que tem. Nossa, é tanto trabalho que a gente tem, a gente está tentando enfatizar muito nos cultos, gente, além de você trazer um visitante, que às vezes a gente dá ênfase, convidar um colega, aquela pessoa, né, que você está ali ligada ali com todo um vizinho, um colega de trabalho, que vou convidar e vou trazer fulano, mas às vezes você está esquecendo daquele que tem muito tempo que não vem. Então a gente está fazendo um trabalho, tentando fazer com que as pessoas não se esqueçam desses que estão afastados. A gente fala, a gente traga um convidado, mas manda uma mensagem, às vezes aquele irmão que não está vindo, né, para o trabalho. Vocês, mulheres, aí, mandam veio do culto de mulher, bate uma foto, a gente bate, eu amo foto, a gente bate foto do trabalho e manda a foto depois e fala, olha, faltou você aqui, sabe? Tira uma foto do culto dos irmãos, faz uma selfie, olha, faltou você nessa foto, faltou você aqui conosco, as pessoas estão ficando de lado, muitas vezes não podemos esquecer de ninguém. Então olha lá na sua lista de contato, lembra quem não vem, não está vindo a 2, 3 pontos, está acontecendo alguma coisa, isso não é normal. Manda um oi. Lá no curso de capelania nós aprendemos uma modalidade que hoje, devido à falta de tempo, a gente não tem tempo de ficar, né, fazendo as visitas. A gente estava até lembrando como que antigamente a gente visitava mais as pessoas, final de semana a gente fazia mais visitas. Hoje está tudo tão corrido, a gente tem que trabalhar demais, fazer hora extra demais, essas coisas vão ficando. Mas tem uma modalidade dentro da capelania chamada visita virtual, porque hoje tudo é virtual, né? Consulta médica, entrevista de emprego. Então a visita, você pode também às vezes estar ali no seu horário de almoço, você tira uns 15 minutos, 20 minutos, não muito tempo, para não enfadar ninguém também. Você avisa a pessoa, olha, manda uma mensagem, eu posso te ligar, né? Horário tal, qual é o melhor horário para a gente conversar? E faz uma chamada de vídeo, fala, oi, como que você está? Já não inicia cobrando, oi, irmão, você está afastado? Não, sabe? Primeiro pergunte por ela, como vai a família, sabe? Para ela se sentir à vontade e por fim ela com certeza vai acabar se abrindo. Olha, eu não fui porque as coisas estão difíceis aqui em casa, olha, eu não fui porque eu estou com problema com meu marido, com meu filho, e daí vai abrir uma abertura para entrar com o grupo de visita, de acompanhamento dessa pessoa. Então, às vezes, uns minutinhos, uma mensagem faz toda a diferença para aquele irmão que está, às vezes, em casa com depressão, pensando em tirar a sua vida, num abismo, sabe, se sentindo solitária. Às vezes, uma mensagem, um versículo de incentivo, um convite pode mudar uma vida, sabe? Você convidar as pessoas e não desistir. Porque muitas vezes você vai fazer várias tentativas sem sucesso, mas não desista. Continue chamando, não desista, sabe? Vá, se não for possível. Nada substitui uma visita pessoalmente, um calor humano, um abraço, às vezes a pessoa está precisando. Mas se possível, envie uma mensagem, faça uma chamada de vídeo, lembre-se dessa pessoa, faça com que ela saiba que ela não foi esquecida, independente do que tenha acontecido. Muitas pessoas aí estão desanimando, se cansando por causa das decepções, né? Voltando aqui da parte do cansar, da ingratidão, às vezes você ajuda a pessoa só retorna com ingratidão. Muitas vezes esse trabalho, as pessoas acham que a igreja tem que fazer muito além do que ela já faz, ou tem que fazer algo a mais, as pessoas estão fechando o coração. Eu vou visitar morador de rua pra quê? Todo mundo que está lá é usuário de droga. Não, tem gente lá que era um de nós aqui, cantando, louvando, vindo à igreja, de terno e gravata, com a Bíblia na mão, hoje está lá. Não importa o motivo. Eu trabalhei em um hospital quando eu vi um pai de família que morreu, mas porque ele caiu no mundo das drogas. Mas ele não era um usuário, assim, ele teve uma desestrutura na família, a esposa morreu, ele era trabalhador, pai de família, pagava suas contas, mas a esposa faleceu, ele não tinha estrutura espiritual, ele não tinha base para passar por aquilo, ele afundou numa depressão e foi para as drogas. Acabou se endividando, acabou culminando ali ele levando vários tiros, e ele ainda teve tempo de contar a sua história.
Então, assim, eu sempre falo, quando a gente vai sair para trabalhos, porque nem todo mundo vai apoiar isso. Nem todo mundo vai apoiar. Nem todo mundo vai abrir a mão para doar. Justamente por isso. Porque acha que são pessoas à toa, que estão lá na rua. E eu falo o seguinte, qualquer um. É por isso que a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos hoje bem, nós não sabemos o dia de manhã se vai vir um desemprego, alguma coisa, alguém que não tem a estrutura espiritual para passar pelas provas, né? Uma pessoa que tinha de tudo, amanhã perde, não tem nada, como que vai ser a reação dela? Qualquer um pode cair nas drogas, qualquer um pode cair nas ruas. Então, nós vamos lidar com preconceito, nós vamos lidar com tudo isso. Pessoas cansadas, às vezes a gente acompanha clínicas de recuperação, às vezes você está acompanhando a pessoa que entrou, saiu, desistiu, voltou. Ei, eu aprendi uma coisa com a pastora Michele, lá da Promi, você tem que receber essas pessoas. Quantas vezes a pessoa cair, ela quiser voltar, nós não vamos fechar as nossas portas. É assim que os donos da clínica lá falam. Nós não vamos fechar a nossa porta. Enquanto as pessoas falam, eu ajudei, mas aí saiu, não ajudo mais. Não, você tem que ajudar, sabe por quê? Quantas vezes nós erramos com Deus? Caímos, erramos com Deus, erramos com o nosso cônjuge, com a nossa família, com alguém que você viu várias vezes. Quantas vezes nós somos perdoados? Nós temos um quadro lá na nossa casa, quando a gente abre a porta do apartamento, a primeira coisa que a gente vê é o quadro 70 vezes 7. E eu pus bem, Senhor, isso tem que ficar aqui porque é o tempo todo. Então 70 vezes 7 é para todo mundo, é para aquele que precisa. É claro, esse trabalho é bom ter uma sindicância, você fazer uma visita, saber a real necessidade, mas através da entrega de uma cesta básica, você vai expandir para outras áreas. É o espiritual que a pessoa está precisando, uma família desestruturada. Às vezes não é o levar a cesta básica que vai resolver a vida toda daquela pessoa. Não, porque o alimento pode conseguir de outras formas, ela pode conseguir um emprego e beleza, resolveu. Mas e a estrutura da família, como é que está? Então nós vamos trabalhar isso também com abrir portas. Às vezes não é a cesta básica que a pessoa está precisando, às vezes é uma visita, é uma oração, é um acompanhamento. Então assim, tudo isso é um trabalho muito amplo, são muitas portas que Deus vai abrir através deste trabalho. É uma porta, uma coisa que Deus vai usar para coisas muito maiores. Amém? Eu creio que essa igreja será referência aqui na região. Vocês não têm noção do quanto vocês podem ser muito maiores que isso, como que pode expandir, como que aqui a vizinhança pode ver que verdadeiramente é uma igreja missionária, uma igreja que faz, uma igreja que não é só para ela, porque o que a gente tem visto hoje em dia é só as pessoas querendo para si. Não, é isso aqui, através dos que vocês têm hoje, começar o trabalho, unir a equipe, façam parte, sabe? Ajude o seu pastor, ajude o seu líder de ministério, ajude o irmão cadastre-se para fazer alguma coisa na igreja, faça alguma coisa para o Senhor, dedique uma vez da semana, algumas horas do seu dia para trabalhar. Missões é para todos, não é só para o pastor, não é só para os líderes, não é só para aquele irmão que fez o curso de teologia, não é para todos. Você pode fazer alguma coisa para Deus, você pode ajudar, você pode doar. Aqueles lá na igreja a gente usa todos, tem aqueles irmãos já que não podem sair, alguns já estão debilitados, eles ficam na intercessão, e tem aqueles que podem ajudar, aí doa, e tem aqueles que podem ir e vai, e vão andar, e vão ficar de madrugada nas ruas. Se candidate a alguma coisa, faça alguma coisa, não fique parado. Olha, nós não temos mais tempo de ficar parado. Jesus está voltando, olha tudo que está acontecendo, nós não temos mais tempo para parar, para ficar pensando e esperando. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos ajudar pessoas, vamos fazer esse ministério crescer, vamos unir. É muito lindo uma equipe. Eu dou glória a Deus pela equipe que nós temos. Nós temos gente de todas as idades na nossa equipe de missões. São pessoas que amam, são pessoas que entraram assim de curioso e viram e se apaixonaram. Sabe, entre algum lugar aqui, algum ministério, você vai se identificar. Então ajude, não fique parado, amém? Essa palavra
palavra que eu tenho para você. Eu vou chamar aqui o meu esposo para complementar, amém? O Juliano Alves. Nós trabalhamos juntos e trabalho, sabe? Acompanhe seu cônjuge, seu amigo. Tem muitas pessoas que podem te ajudar e você pode crescer e fazer coisas maravilhosas. Nós vamos ter notícias disso, amém? Louvo a Deus pela sua vida. Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém. Eu sou Juliano, casado para sempre com a Ângela. Isso me torna Juliano da Ângela. Amém? Irmão, só para apresentar algumas coisas aqui que a minha tia, minha esposa, falou. Ela é líder de missões. Eu sou vice-líder. É importante que o casal caminhe juntos. É muito importante isso. Então, o marido acompanhe sua esposa. A esposa acompanhe seu marido. Se vocês então no meu ministério apoiam, isso é muito importante mesmo, para o casamento, para a igreja. Não é bom que o homem e a mulher estejam só, por isso Deus fez uma adjuntora. O que é uma adjuntora? Uma mulher que ajuda a substituir na hora da necessidade. Amém? Então, por isso nós sempre falamos, por isso que eu sempre acompanho minha esposa, e ela me acompanha e me apoia nos meus trabalhos. Quando nós vemos só líderes de missões, até hoje, estamos juntos em todas as obras. E quando eu me tornei líder dos homens na igreja, ela me apoiou muito. Como que isso funcionava? Em conjunto. Ela líder das mulheres e o líder dos homens. Então tinha que ser uma palavra para apoiar os homens e apoiar as mulheres. Então eles estavam praticamente no mesmo tempo. Isso é muito importante para nós. Hoje eu sou presidente do diaconato e ela me apoia porque somos de apoio também de missões de diaconato, de voluntários. E nem sempre todos da igreja estão hábeis, habilitados a serem diáconos. Amém, irmãos? E voltando aqui para as missões, falei do apoio que é importante. E quando o casal se apoia, vamos apertar um pouco mais, né? Até o namoro fica melhor, né? Quando o marido apoia a esposa no trabalho dela, quando ele chega em casa, o namoro é mais quente. E quando a esposa apoia o marido, o bolso dele abre mais, né? É um apoio melhor ainda. E também apoiar todos os outros ministérios da igreja. O grupo de missões de ação social é importante nisso, porque praticamente é um grupo de apoio. Ele apoia os pastores, ministérios, todos da igreja vão procurar o Ministério de Missões de Ação Social para isso. Eu também aqui peguei um gancho aqui na palavra do pastor. O Arley, né? O Arley, né? Olha só, gente, organização, ministério racional, isso é muito importante. Está começando agora esse Ministério da Igreja de Ação Social. É importante ter a primeira, submissão, mas a obediência aos pastores. Então não devemos sair fazendo a ação social da nossa forma. Então tudo tem que ter o conhecimento da igreja. Então se o pastor disser que não é aquele momento, não é para ele, não vamos. Porque com certeza vai dar ruim lá na frente. Porque se o pastor falou, não faça isso, é porque ele já teve uma experiência. Ele já participou de algo que não deu certo. Então sentar, se organizarem, conversarem e ter o aval do pastor. Amém, irmãos? Minha esposa falou aqui em questão das visitas. Por que as visitas são importantes? A visita, né? A gente fala sindicância, mas visitas. O grupo de ação social de missões é também um grupo evangelístico. Amém. Glória a Deus. Às vezes você tem alguém da igreja que fala que tem um vizinho necessitado, precisando de algo. Às vezes não é alimento físico, é alimento espiritual. É o que todos nós precisamos. Então, às vezes você coloca uma cesta básica, coloca para lugar, chega lá e põe para a pessoa. Às vezes o casal está numa má situação, está quase divorciando. Então a pessoa precisa no momento dos irmãos da igreja, da palavra de Deus. Precisa que a ação social missões entra na vida deles, entra com força mesmo, o evangelismo. Você chega com a cesta básica, não adiantou nada. Então a visita, oração,
alimento espiritual. Algumas vezes nós vamos levar uma cesta básica. Chegou lá, entregou, fez oração, tchau. A pessoa tem um gás, como é que ela vai cozinhar? Onde? A pessoa não tem um fogão a lenha, apartamento. Como é que a pessoa vai colocar dentro do apartamento fogão a lenha? Então tem muitas coisas a serem observadas, né? E tudo isso nós vamos aprendendo com o tempo, a decorrer de missões de ação social, depois do trabalho. O ministério é grande, tendência de crescer sempre. A gente ficar aqui uma semana vai ser pouco, né? A gente está vendo, temos que trabalhar juntos. Amém, irmãos? Algo muito importante também é a ação social. Pessoas terem coração doador, coração aberto, coração bondoso. Muitas pessoas chegam na igreja e dá o dízimo, tá bom, o pastor tem que se virar com dízimo. As pessoas esquecem a estrutura da igreja, da tendência daquele dízimo. Muitas pessoas esquecem disso. Já deu dízimo, o pastor tem que se virar com a cesta básica, não é assim que funciona. A gente oferta para isso, para auxiliar muito mesmo, oferta junto. Então, uma das coisas importantes em missões de ação social, ter um coração bondoso, um coração do amor. E também importante ofertar o tempo. O tempo é muito importante. Não adianta a pessoa ofertar dinheiro, a pessoa passar, a pessoa doar um arroz, um feijão, uns alimentos e não doar o tempo. Algumas vezes vai precisar de pessoas para ajudar numa obra, precisar de pessoas para levar. Uma pessoa que vai doar um veículo, que vai colocar o combustível. Então, o tempo nosso é muito importante para a obra. Não é só os alimentos, nem o financeiro. Então, que todos doam também um pouco de tempo, coloca o coração mesmo na obra. Minha esposa falou aqui dos cursos, então é importante também que busquemos conhecimentos para fazer a obra, conhecimentos. Então, sempre na igreja vai ter alguém com mais conhecimento que nós, que vão falar do que é importante, que vai dar um testemunho, que vai falar que, como eu falei, não faça, mas olha a Deus falar faça. Se nós, somos um irmão teimoso, nós vamos ouvir, então vai, faça. A primeira palavra foi não faça, mas ele vai falar, vai, faça. Para quê? Para que nós aprendemos. Que não vamos voltar ao pastor, vamos voltar aos líderes para que nos ensinem. Então, além do tempo, tudo faz parte da organização, do Ministério Nacional. E outra coisa, irmãos, às vezes nós podemos não precisar de doações, nós podemos não precisar de um combustível para levar a cesta básica, para levar os irmãos. Nós podemos estar construindo, podemos montar de um tijolo. Vai chegar alguém querendo doar, querendo abençoar a obra, querendo abençoar um de nós. Não rejeitem bênçãos. Não rejeitem bênçãos. Se alguém chegou para te abençoar, que as bênçãos são suas. Então não chega e fala, não precisa é fulano. Através daquela pessoa que está te abençoando, está te incentivando a abençoar outras pessoas. Então nunca rejeitam bênçãos. Eu não preciso do combustível. Irmão, é seu. São bênçãos, irmão. Tudo isso amolece no nosso coração, favorece para que sejamos um coração doador. Aí vem a parte mais importante de missões. Minha esposa deu testemunho que nós precisamos. Então, antes nós não doávamos nada para ninguém. Anos atrás, nós tínhamos que cair. Eu recebia de 9 a 10 salários mínimos no meu emprego mensal, de repente cair para um salário mínimo. Nós tínhamos a casa bacana, 2 carros na garagem, vimos bem demais. De repente, barraco, 2 cômodos, de banheiro de aluguel, um carro velho na porta quebrado, sem andar. Doações chegando para a gente não dava conta mesmo, filho recém-nascido, e graças a Deus a bênção foi chegando. Você acha que nós rejeitamos as bênçãos? Eu mexi nessa área de hotelaria há muito tempo, muitos anos, com um grande conhecimento, mas eu tinha duas opções: salvar o meu casamento ou ficava com dinheiro. Graças a Deus, glória a Deus, fiz a escolha certa. E dentro disso, eu ficava muito chegado realmente quando eu chegava no serviço do domingo à noite, minha esposa, nossa, no culto lá, estava todos acompanhados, todos casados, então eu estava sozinho. Isso machucou muito.
Por isso que eu falo que tem que estar apoio da família, apoio do marido. Sempre eu levo sempre isso. Nós vamos pegar para casais, para jovens, já falando com os namorados, noivos, pretende casar, que tem que ser assim, tem que acompanhar. A união para dar força. E um casal é a união perfeita. E dentre isso que nós começamos, quando começou a melhorar as coisas para nós, a primeira coisa foi doações. Começamos, cesta básica recebia, vamos tirar o nosso, o restante vamos doar. Então depois começou na empresa, um mês doava, um mês era para nós, outro mês tirava a necessidade, doava o restante. Móveis, comprou outro, vai doando, desafiar na armário, roupa não serviu, ficou velho, doa, sapato, ajustou um pouquinho, doa, comprou um sapato, só que nós vamos ficar com 3, 4, 5, 10 pares de sapato. Dizendo que podemos ser 2 sapatos, um tênis para desafiar, dar um chinelo para ele mandar dentro de casa. Então não precisamos de muito para viver, mas precisamos de pouco para doar, para alegrar alguém, para agradar a Deus. Deus acima de tudo. E uma pergunta que fica aqui para todos. Coração doador. Quero que vocês guardem essa pergunta e o seu coração para vocês. O que vocês preferem? Receber a cesta básica ou doar a cesta básica? De qual lado vocês querem estar? Vocês querem estar do lado que está doando ou recebendo doações? Do lado que está salvando ou sendo salvo? Levando a palavra, recebendo a palavra, o ide. Esse eu deixo para vocês, essa pergunta, para que Deus toque no coração de todos, para que continue essa obra grandiosa nossa iniciando aqui. E que honrem os pastores, sempre com obediência, e agradecemos pela oportunidade, pastor, estamos aqui. E gostaria de voltar mais o que vocês precisarem para missões da ação social, aqui estamos. Amém. Amém.